Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 41 a 46. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Porventura não é este aquele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Jesus, replicando, disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Isaías 54:13. Portanto, todo aquele que ouve e aprende do Pai vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, esse viu o Pai. Palavra da salvação. Comentário João 6, de 41 a 46, Santo Agostinho. Estavam muito longe do pão do céu e não tinham fome dele, pois este pão supõe a fome do homem interior. Assumiu a carne dos homens, mas não à maneira dos homens, porque, tendo o Pai no céu, escolheu sua mãe na terra. Lá nasceu sem mãe, aqui nasceu sem pai. Murmuravam, pois, dele os judeus. O que responde aos murmuradores? Não murmureis entre vós, como dizendo: Sei porque não sentis esta fome, porque não compreendeis, nem buscais este pão. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o atraia. Grande elogio da graça. Ninguém vem se não é atraído. A quem atrai e a quem não atrai? Não deves julgar se não queres errar. Aceita-o e então entenderás. E se ainda não foste atraído, ora para que sejas. Se apesar de nós mesmos somos atraídos a Cristo, segue-se que, apesar de nós mesmos, cremos. Logo, não é despertada a nossa própria vontade, mas usa-se de violência contra nós. Ora, é possível entrar na igreja não querendo, mas não é possível crer não querendo. Porque com o coração se crê para a justiça. Romanos 10:10. Por conseguinte, se aquele que é atraído vem obrigado, então não crê. E se não crê, então não vem, porque não caminhamos em direção a Cristo andando, mas crendo. Nem nos aproximamos dele movendo o corpo, mas pela vontade da alma. Portanto, és atraído voluntariamente. O que é ser atraído voluntariamente? Põe as tuas delícias no Senhor, e te concederá o que teu coração deseja. Salmo 36:4. Há certo gozo em nossa alma, para a qual é doce aquele pão do céu. Além disso, se foi lícito ao poeta dizer que o prazer de cada um é o que o atrai, com quanto mais razão não devemos dizer que o homem é atraído a Cristo, quando põe as suas delícias na verdade, na santidade, na justiça e na vida eterna? E tudo isso é Cristo. Os sentidos do corpo têm seus prazeres. Porventura carecerá o espírito dos seus? Dá-me um homem que ama, um que deseja, um que é fervoroso, um que tem fome, um que anda com esta solicitude, que tem sede e que suspira por chegar à fonte da vida eterna. Ele saberá do que falo. Porque o Senhor quis dizer que o Pai que me enviou o atraia. Se devemos ser atraídos, sejamos por aquele a quem diz o amante: Leva-me atrás de ti. Cântico 1:3. Mas vejamos como deve-se entender essa sentença. O Pai atrai ao Filho aqueles que creem no Filho, porque sabem que ele tem a Deus como Pai, pois Deus Pai gerou o Filho igual a si. Quem pensa e crê na fé e examina que o Filho é igual ao Pai, e em quem crê é atraído pelo Pai ao Filho.
Ário pensou que era apenas uma criatura. O pai não o atraiu. Fotino disse que Cristo é somente homem e, como quem acreditou nisso, o pai não o atraiu. Atraiu a Pedro, que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Por isso ele respondeu: Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. Essa revelação é a própria atração. Se as delícias terrenas atraem àqueles que amam tais coisas, Cristo revelado pelo Pai não atrairá? Que outra coisa deseja a alma mais que a verdade? Mas aqui os homens têm fome, lá serão saciados. Por isso acrescenta: eu ressuscitarei no último dia. Como dizendo, será saciado, porque aqui ainda tem sede, e na ressurreição dos mortos eu o ressuscitarei. Ou o pai atrai para o filho por meio dos milagres que fazia por ele, ou de outra forma. Assim como falamos corretamente quando dizemos do único professor que ensina a ler e escrever em uma cidade. Ele ensina a todos aqui a ler e escrever, não porque todos aprendam, mas porque nenhum dos que aprendam aí aprende senão dele. Assim também dizemos corretamente que Deus ensina a todos a vir a Cristo, não porque todos venham, mas porque ninguém vem de outro modo. Ou de outro modo, todos os homens daquele reino serão ensinados por Deus e não ouvirão essas coisas dos homens. Ainda que ouçam os homens falarem aqui dessas coisas, é no interior que é dada a compreensão, que brilha a luz e que é feita a revelação. Eu faço o ruído das minhas palavras chegar aos vossos ouvidos, mas se o mestre interior não revela o seu sentido, o que é isso que eu digo? O que são as minhas palavras? O Senhor diz, pois, e todos serão ensinados por Deus, como dizendo: Como podeis conhecer-me, judeus, sendo vós aqueles a quem o Pai não ensinou? Todos os que são ensinados por Deus vêm ao Filho, porque ouviram e aprenderam do Pai pelo Filho. Por isso acrescenta: todo aquele que ouve e aprende do Pai, vem a mim. Se aquele que ouviu as coisas do Pai e aprendeu vem, todo aquele que não vem, não ouviu e não aprendeu. Essa escola onde o Pai é ouvido e ensina que se vá ao Filho está muito distante dos sentidos corpóreos. Isso não é realizado pelos ouvidos da carne, mas pelos do coração, onde está o próprio Filho, pois ele é o Verbo pelo qual o Pai ensina. Lá está também o Espírito Santo, porque aprendemos que as operações da Trindade são inseparáveis. Contudo, isso é atribuído principalmente ao Pai, porque dele procedem o Filho e o Espírito. Assim, a graça que é concedida pela generosidade divina aos corações humanos por caminhos ocultos não pode ser desprezada pelo coração endurecido, uma vez que o seu primeiro movimento é remover a dureza do coração. Por que então não ensina a todos que venham a Cristo, senão porque, por misericórdia, ensina àqueles a que ensina, e por um justo juízo, não ensina àqueles a que não ensina? Se disséssemos que aqueles aos quais não ensina querem aprender, responderá: E onde estão quando se diz, porventura, não nos tornarás dar a vida, e o teu povo não te alegrará em ti? E se Deus não faz que aqueles que não querem passem a querer, porque a igreja ora pelos seus perseguidores, conforme o preceito do Senhor? Com efeito, ninguém pode dizer: acreditarei para ser chamado. A misericórdia de Deus vem em primeiro lugar, e o homem é chamado para então crer.
Eis como o Pai atrai pelo ensino da verdade, não por uma imposição necessária. Com efeito, o atrair é próprio de Deus. Todo aquele que ouve e aprende do Pai vem a mim. Que diremos então? Cristo nada ensinou? Como é possível se os homens não viram o Pai como mestre, mas o Filho? O Filho, pois, falava, mas o Pai ensinava. Com efeito, se eu, sendo homem, ensino aquele que ouve minha palavra, o Pai também ensina aquele que ouve a sua palavra. O próprio Senhor explica isso e esclarece o que disse, acrescentando em seguida: não porque alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Como dizendo: não aconteça que, quando digo que todo aquele que ouve e aprende do Pai vem a mim, digais entre vós: nunca vimos o Pai. Como podemos aprender dele? Ouvi de mim mesmo. Eu conheci o Pai. Venho dele, do mesmo modo que a palavra vem daquele que a profere, não porque soa e passa, mas porque permanece com quem a profere e atrai quem a ouve.